O programa Evidência entrevista agora o cirurgião plástico Laércio Cadori para falar de uma cirurgia simples, mas que faz toda a diferença no rosto de uma pessoa, a blefaroplastia, a conhecida cirurgia que retira o excesso de gordura e pele dos olhos. Dá só uma olhada. Não adianta. Por mais bonito que seja o rosto, por mais tratamentos estéticos para eliminar rugas, os olhos denunciam a idade. Deve ser por isso que a blefaroplastia é uma das cirurgias mais procuradas após os 30 anos de idade. A blefaroplastia seria aquela cirurgia em que se faz uma intervenção nas pálpebras com a finalidade de corrigirmos o excesso de pele que vai provocar aqueles danos estéticos, as rugas, e muitas vezes também nós poderemos, através da blefaroplastia, solucionar alguns problemas de ordem não estética, de ordem funcional, como por exemplo a ptose palpebral ou até mesmo a blefarocalásia, que seria aquele excesso de pele que vai provocar uma perda da visão por atrapalhar a própria visão, ou seja, a própria pele acaba cobrindo a visão, ela se dobra por cima da pálpebra superior. Então, nesses casos, ao fazermos a blefaroplastia, uma cirurgia plástica da pálpebra, estaríamos também corrigindo uma parte funcional da pálpebra. Quando o paciente, normalmente o mais idoso, ele tem uma frouxidão na pálpebra inferior. Começa a aparecer abaixo da íris o branco do olho. Isto é causado por uma frouxidão dos tecidos que normalmente ocorre com a idade. Então, nós poderíamos, nesses pacientes, associarmos a estética, tirarmos o excesso de pele e, se necessário, o excesso das bolsas palpebrais e corrigirmos esta frouxidão dos ligamentos. Você faz uma incisão mais no canto do olho, vai até este ligamento e faz um encurtamento. Às vezes você encurta e reinsere, ou às vezes você apenas dá um ponto de reinserção. Cada caso é um caso. Vai depender aí do profissional de avaliar qual a melhor técnica para aquele caso. A cirurgia é relativamente simples, mas deve ser sempre feita por um cirurgião plástico e realizada em ambiente hospitalar. Então é demarcado o excesso de pele de forma que, ao ressecar a pele, esta ferida cirúrgica que essa cirurgia vai ocasionar, ao ser fechada, ser suturada, o resultado final da cicatriz, no caso da pálpebra superior, fique bem junto à linha do sulco palpebral. Ou seja, quando o paciente estiver com os olhos abertos, você não visualiza a cicatriz. E na pálpebra inferior, a incisão ela é feita bem junto aos cílios da pálpebra inferior, em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros, até 2 milímetros abaixo dos cílios. Ou seja, ao fecharmos a ferida cirúrgica, esta cicatriz vai ficar praticamente imperceptível. A blefaroplastia é considerada uma das cirurgias menos invasivas, por só ter a retirada do excesso de pele das pálpebras. Normalmente causa poucos hematomas. Para que a gente diminua a possibilidade dos hematomas, então são necessárias compressinhas geladas, o repouso. O paciente, ele normalmente já sai caminhando do hospital. É uma cirurgia bem tranquila. Ele tem que saber que vão ocorrer alguns hematomas, que podem ser pequenos, quase que imperceptíveis, em alguns casos, algum grande hematoma. Até, às vezes, havendo a necessidade de reintervenção. Mas o comum são pequenos hematomas. E os pontos, eles são retirados já
no terceiro dia após a cirurgia. O paciente que nos procura para esse tipo de cirurgia, ele costuma perguntar: doutor, e a cicatriz vai ficar muito evidente? Eu explico ao paciente que a pele da pálpebra é a pele mais fina que temos no nosso organismo. Então, o resultado da cicatrização, ele é muito positivo. Ficarão cicatrizes quase que imperceptíveis. É importante entender que essa cirurgia tem a indicação de só retirar o excesso de pele ou gordura da região dos olhos. Quando as pessoas nos procuram para fazermos a cirurgia da pálpebra, inicialmente eu pergunto a ela o que ela espera com o resultado da cirurgia. É muito comum ela responder: doutor, eu acho que eu vou ficar assim, mais jovem, mais rejuvenescido. Então, eu percebo no movimento que ela faz na face dela que ela está procurando resolver muito mais coisas do que a cirurgia é capaz de oferecer. Vou me explicar. Ela normalmente coloca a mão aqui e diz assim: doutor, eu quero ficar assim. Aí eu digo: a cirurgia da pálpebra, ela não vai corrigir o posicionamento do teu supercílio. E você está fazendo este movimento. Isso aqui, a cirurgia da pálpebra não faz. Isso aí é suspensão de supercílio. É uma outra cirurgia. A cirurgia da pálpebra, ela vai tirar o excesso de pele sem mexer no supercílio e muitas vezes vai tirar também o excesso das bolsas gordurosas. A questão do quanto eu vou rejuvenescer, ela vai se resumir apenas nesta região das pálpebras. E na pálpebra inferior, o que vai mudar é basicamente a região até a 1,5, 2 centímetros abaixo do supercílio. Muitas vezes o paciente imagina que vai melhorar a face inteira. Nós só vamos tirar o leve excesso de pele da pálpebra inferior, que começa mais ou menos daqui para cima. Tento explicar ao paciente que se o cirurgião tirar pele em excesso da pálpebra inferior, o que vai ocorrer não é que vai subir a pele da face. O que vai acontecer é que vai ficar aberto o olho. E isto, com certeza, vai ser um desastre. Por ser uma cirurgia simples, comumente a blefaroplastia é associada a outras cirurgias. As mais comuns são a cirurgia da face, o lifting facial, o rejuvenescimento facial. As outras cirurgias realizadas na face, como a rinoplastia ou a otoplastia, a cirurgia da orelha em abano. Mas, muitas vezes, podemos associar nas cirurgias de mama ou até mesmo nas cirurgias de lipoaspiração.